Queridos, nós temos que agradecer a Deus porque ainda existe graça. E eu peço para você, leve isso a sério. Esses tempos que nós estamos vivendo agora, que antecedem a volta de Jesus, vamos aproveitar esse período de graça para buscarmos a Deus de todo o nosso coração. É o que Ele espera de nós. Tem muitos irmãos nossos doentes, com câncer, com Covid, pessoas enfermas, pessoas estressadas, pessoas deprimidas, depressivas. Nós vamos fazer mais uma oração e nessa oração eu quero que você coloque o nome da nossa irmã Ezenete. Ela é lá da Coab 1, ela está na UTI com Covid-19 e vamos orar por ela, Ezenete. Vamos orar por irmãos nossos também que eu fiquei sabendo que estão com câncer, estão começando câncer na medula. Então nós precisamos orar por esses nossos irmãos, pessoas que estão clamando, famílias que estão suplicando. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, nós entregamos a irmã Ezenete em Tuas mãos para que o Senhor a visite neste momento. Eu entrego os nossos irmãos que estão com câncer, os nossos irmãos que estão com depressão, os nossos irmãos que estão angustiados, os nossos irmãos que estão assim, fracos. Pai, fortaleça, cura, dá mais uma oportunidade para que louvemos e engrandeçamos o Teu nome a cada dia, a cada instante. Essas pessoas que estão internadas, essas pessoas que estão enfermas, Pai, dá mais uma segunda chance para que essas pessoas se recuperem e ainda louvem e enalteçam o Teu nome a cada dia, a cada instante, a cada momento. Nós queremos, Pai, sermos testemunhas fiéis do Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade a cada dia, a cada instante. Portanto, nós entregamos essas famílias que estão chorosas, essas famílias que estão com o coraçãozinho apertado. Te suplicamos, bom Pai, tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia. Amém, amém, amém. Queridos, Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que ouve você, é um Deus que nos ouve, é um Deus que, se Ele permite alguma coisa acontecer na vida de um verdadeiro filho, de uma verdadeira filha, confie nele, tá? Não vamos duvidar, não vamos ficar assim preocupados. Senhor, não vamos nos desesperar. Vamos confiar sempre e saber que os olhos de Deus estão por toda a terra, a intenção de Deus é abençoar o seu povo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e você vai abri-la lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Eu estou com minha Bíblia aqui, 2 Crônicas, capítulo 16, eu quero que você abra. E eu quero fazer uma leitura para vocês, uma leitura maravilhosa. Esse texto aqui é um dos textos mais fantásticos que existe aqui em toda a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 16. Aqui está dizendo o seguinte, 2 Crônicas 16, no versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Isso aqui é Asa repreendendo Anani. Então, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Queridos, não adianta nós servirmos a Deus pela metade. Ou nós vamos servir a Deus inteiramente, integralmente, ou não compensa ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós estamos vivendo hoje num tempo de decisão. Nós estamos vendo aí, queridos, olha, nós estamos vendo, Deus está gritando para você e para mim, Deus está permitindo que Satanás faça o que ele mais gosta de fazer, que é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir através de quê? Através de calamidades, através de fogo, através de inundações, através de terremotos, através de guerras, através de derramamento de sangue, através de crimes hediondos. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e mesmo assim Deus está olhando, Deus está vendo e Ele quer proteger, Ele quer circundar, Ele quer conduzir homens, mulheres, crianças e jovens, conforme nós lemos aqui em 2 Crônicas, cujo coração é totalmente dele. Ele quer se mostrar forte para pessoas que não são vira-casacas, são pessoas que não ficam com um pé na igreja e um pé no mundo, não, que ele decida. Se você quer realmente curtir uma irmãzinha falando para uma outra na igreja, a irmã chegou, eu achei interessante, a irmã falou assim, irmã, se você realmente não quer servir a Deus,
Se você gosta do mundo, então aproveita o mundo com tudo que ele tem, porque é só o mundo que você vai aproveitar. Mas se você quer ser uma cristã verdadeira, seja uma cristã verdadeira de coração, buscando a Deus, esquecendo as coisas que para trás ficam, sofrendo um verdadeiro arrependimento. Queridos, isso nós precisamos fazer hoje. Agora é o momento de falarmos para Deus: Senhor, eu quero que o meu coração seja totalmente do Senhor. Porque eu sei que os teus olhos estão em toda a terra. Muitas vezes acontecem coisas, uma pessoa é pobre, aí de repente a pessoa fica milionária. Nós estamos vendo hoje desvios de dinheiro, nós estamos vendo hoje coisas terríveis acontecerem na política, nós estamos vendo coisas terríveis acontecerem no mundo. Queridos, não importa o que esteja acontecendo na política, não importa o que esteja acontecendo no meio da natureza, não importa aquilo que está acontecendo, porque nós sabemos que Deus está vendo. Quando vocês e eu pegamos a palavra de Deus e nós abrimos a Bíblia, abra a Bíblia lá em Isaías, Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 45, estou com a Bíblia aberta aqui, Isaías capítulo 45, olha que texto claro, queridos, só não acredita num texto desse quem não quer acreditar. Isaías 45, eu leio aqui com vocês, queridos. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Isaías capítulo 45, versículo 5. Versículo 5, Deus está dizendo, olha a clareza de Deus, olha a clareza. Ele está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol, até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Queridos, olha o que ele está dizendo aqui no versículo 24 e 25. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e a força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Tão somente no Senhor a justiça. Queridos, muitas vezes nós estamos vendo os desmandos da justiça. Muitas vezes a gente está vendo homens e mulheres se corrompendo por causa de dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, no Senhor a justiça. Queridos, compensa nós confiarmos em Deus, porque só nele há a verdadeira justiça. Porque a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias a justiça iria andar tropeçando na terra. E o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de nós colocarmos o nosso coração inteiramente no serviço de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Por quê? Queridos, Ele está vendo tudo o que está acontecendo no planeta Terra. Aqui no Salmo 34, por exemplo, olha que interessante esse texto aqui do Salmo 34. Salmo 34, olha que texto interessante. O versículo 15 e o versículo 18. Salmo 34, versículo 15. Diz assim, olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Será que eu estou falando para alguém neste momento que está com o coraçãozinho quebrantado, que está com o espírito oprimido, está muitas vezes ali chorando na presença de Deus, falando para Deus, Senhor, por favor, tenha misericórdia, lutando com Deus, ou lutando por si mesmo, por si mesma, ou lutando por um parente que está no hospital, como nós olhamos agora pela nossa irmã Ezenete. Entendeu? Tem muitas pessoas orando por pessoas, por filhos, por amigos que estão nos hospitais, por filhos que estão metidos nas drogas, por filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Tem pai chorando, tem mãe chorando. Agora é o momento de chorar. Agora é o momento de suplicar. Agora é o momento de clamar a Deus. Por quê? Porque ainda existe graça. Jesus ainda está no Santíssimo. Jesus ainda está intercedendo por nós como nosso advogado de defesa. Ele ainda está podendo mandar anjos para curar, para dar uma nova chance, para arrancar os nossos filhos das drogas, arrancar os nossos parentes da perdição, transformar a nossa vida, que muitas vezes estamos cocheando entre dois pensamentos, não sabendo o que nós vamos escolher. Queridos, agora é o momento de chorar, agora é o momento de suplicar a Deus, agora é o momento de falar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor derrame no meu coração a unidade, o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão em prol do meu próximo. Queridos, agora é o momento. Agora é o momento.
Então, eu digo para você, não perca mais tempo com as coisas deste mundo, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus está vendo, Deus está seguindo, Deus está analisando cada decisão que vocês e eu estamos tomando. Nesses momentos finais, nós temos que, se os olhos do Senhor estão em todo lugar, conforme Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se Deus está vendo os bons, se Deus está vendo os maus, se Deus está vendo os detalhes da nossa vida aqui, qual é a nossa decisão como cristãos que estamos às vésperas da volta de Jesus? Qual é a nossa decisão? Olha o que está dizendo lá no Salmo 101. Abra lá sua Bíblia, ó. Eu estou abrindo a minha aqui, no Salmo 101. Olha que interessante esses textos que nós vamos, sagrados, que nós estamos lendo aqui. Queridos, olha o que está dizendo aqui, olha. Salmo 101, eu começo a ler com vocês, no versículo 2, diz assim, olha, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ou seja, quando fala o caminho da perfeição, o caminho da vontade de Deus, de agradarmos a Deus em tudo, de termos o amor de Deus no nosso coração. Olha, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Queridos, o que você tem colocado diante dos seus olhos? O que tem ocupado o seu tempo? Com que você gosta de se divertir? Com que você gosta de passar o seu tempo? Quando você tem, assim, algum momento, com que você gosta de passar? Queridos, será que você gosta de passar o seu tempo na presença de Deus? Será que você gosta de passar o seu tempo fazendo uma boa caminhada? Será que você gosta de passar o seu tempo ajudando as pessoas? Ou será que nós gostamos de passar o nosso tempo com os meios eletrônicos, perdendo horas e horas e horas e horas, contemplando coisas que nós não devemos contemplar? Olha o que a Bíblia está dizendo, olha, Salmo 101, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Queridos, se nós cumpríssemos apenas esse versículo de pedir para Deus, Senhor, o meu ouvido não vai ouvir mais música que não seja para me ajudar a ser semelhante a Ti. O meu ouvido não vai mais ouvir nenhuma música que não vai me deixar mais semelhante a Ti. Nos meus olhos, diante dos meus olhos, eu não quero contemplar o mal. Eu não quero contemplar aquilo que só satisfaz a minha carne, mas não satisfaz o meu espírito. Queridos, hoje é um momento de decisão. Hoje Deus está apelando, hoje Deus está convidando. O salmista está dizendo aqui, olha, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso vai se pegar em mim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Queridos, isso aqui significa, sabe o que? Decisão. Decisão. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus, nesses momentos finais que antecedem a volta de Jesus, serão filhos e filhas de decisão. Entendeu? Senhor, a minha decisão será a decisão de Jó. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele, mas eu não vou praticar o mal. Entenderam? Queridos, essa deve ser a sua e a minha decisão. Olha o versículo 6 do Salmo 101:6. Ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Queridos, nós hoje precisamos tomar decisões sérias ao lado de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que os olhos dele estão contemplando tudo. E a Bíblia Sagrada diz, queridos, de forma tão clara para você e para mim, em 1 Pedro capítulo 3, olha o que diz lá. 1 Pedro capítulo 3, ó. 1 Pedro no capítulo 3. Olha que interessante. A Bíblia não poderia ser mais clara. 1 Pedro, capítulo 3. Abra lá. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. 1 Pedro 3. Acharam todos vocês aí? Queridos, olha o que a palavra de Deus ela está dizendo para você e para mim. Queridos,
Deus, ele é tão justo, tão maravilhoso, que além dele estar vendo a sua decisão, a sua tomada de decisão, o que você está escolhendo fazer hoje para se preparar para a volta de Jesus, ele está dizendo aqui, filho, os meus olhos estão vendo as suas decisões, tanto a favor quanto contra a minha pessoa, e Deus está fazendo um apelo para você, um apelo para mim, para vivermos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus para com aquelas pessoas que muitas vezes não descem na garganta. Tem muitas pessoas que falam para mim, pastor, tem pessoas que não descem na minha garganta. Eu falei, não precisa descer, você mastiga e segura na boca ali e fala para Deus, Senhor, eu não quero odiar essa pessoa. Entendeu? Eu já falei para vocês e vou tornar a repetir. É impossível uma pessoa orar e odiar ao mesmo tempo. Se eu fosse você, eu oraria por aquelas pessoas intragáveis, aquela pessoa que não desce na garganta, ora por essa pessoa, citando o nome dela para Deus. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo aqui o seguinte, olha, 1 Pedro, encontrou 1 Pedro capítulo 3, olha o que Deus está dizendo, queridos. Hoje, nós estamos vivendo naquele período, bateu, levou. Mas nós não podemos fazer isso, queridos. Nós não podemos fazer. Nós temos que... Olha o que está dizendo aqui, ó, 1 Pedro 3, versículo 9. A partir do versículo 9 até o 12, diz assim, olha... Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Queridos, nós como filhos de Deus precisamos nadar contra a correnteza, não tem outro caminho, não tem outra opção, entendeu? Não tem outra opção, queridos, é amar, amar, amar até o fim. Pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Queridos, é orando, é gastando os joelhos, é suplicando, é pedindo para Deus misericórdia, é fazendo calos nos joelhos, igual a minha avózinha tem. E o meu avô Adão também, que estão aí assistindo, vozinha Francisca de Jesus e seu Adão, os dois têm calos nos joelhos. Entenderam? Eu pergunto para vocês, você já tem pelo menos assim um resquício de calo nos joelhos? É a hora de a gente fazer calo nos nossos joelhos, queridos. Suplicar para Deus misericórdia, por quê? Porque Jesus está voltando e quando Ele voltar, nós não vamos ter desculpa. O momento que nós temos hoje, que Ele está no Santíssimo, é lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. É pedir para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dê força para resistir ao diabo, para que ele fuja de mim. É lutar com Deus constantemente. A nossa tendência, queridos, depois de um dia de trabalho, quando nós trabalhamos bastante, nós estamos assim, estafados, a gente chega em casa, coloca um prato de comida bem grande, uma montanha bem grande, senta na frente da televisão, ali, liga ali a televisão e começa a assistir de canal por canal, até dar sono. Aí deu sono, a pessoa vai para a cama dormir. Eu pergunto para você, será que isso agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Eu acredito que não agrada a Deus. Por quê? Queridos, porque a nossa luta da agora para frente será uma luta titânica. Nós precisamos acreditar no poder de Deus e tomarmos a decisão de pessoas que realmente se entregaram a Deus, se converteram a Deus. Nós precisamos tomar essa decisão. O apóstolo Paulo, queridos, ele era tão cheio do Espírito de Deus, mas tão cheio do Espírito de Deus, que quando ele pregava, o apóstolo Paulo, ele entrava em terrenos, assim, quando ele ia pregar na cidade de Éfeso, quando ele ia pregar para os coríntios, queridos, ele enfrentava pessoas endemoniadas, pessoas que serviam a Satanás, pessoas magos, mágicos, feiticeiros, macumbeiros. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que quando ele entrava no meio desse povo para pregar o Evangelho, ele confiava que Jesus estava com ele, ele poderia abrir a Bíblia, ele poderia pregar, e quando ele pregava, as pessoas aceitavam, próprios macumbeiros, os braços direitos do diabo, aceitaram a Jesus, pessoas que faziam despacho, pessoas que mexiam com artes mágicas. Essas pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, viam o brilho de Deus no apóstolo Paulo, o poder de Deus no apóstolo Paulo, eles se entregavam a Deus de todo o coração.
E eu pergunto para você, qual é a prova que uma pessoa realmente está entregando a Deus, está se entregando a Deus de todo o coração? Qual é a prova? A prova, queridos, é tomar a mesma decisão que as pessoas para as quais o apóstolo Paulo pregava tomaram. Por exemplo, eu quero encerrar com isso. Abra sua Bíblia e grave essas passagens que nós vamos ler aqui agora, grave no seu coração, no meu coração. Abra sua Bíblia em Atos, lá em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, queridos, tem uma experiência maravilhosa do trabalho que o Espírito Santo de Deus fez através do apóstolo Paulo, quando ele estava lá em Éfeso pregando para... A cidade de Éfeso era uma cidade muito corrompida, era uma cidade muito sensualizada, era uma cidade de muita trapaça, era uma cidade onde as pessoas estavam querendo ganhar dinheiro, não importava se estava fazendo pacto com o diabo, não importava se a pessoa estava mentindo, não importava, a pessoa estava querendo ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito, e muitas estavam fazendo pacto com o diabo naquela época. E Paulo, ele chegou lá pregando o evangelho e as pessoas se batizavam, as pessoas se entregavam a Deus de tal maneira que vinham chorando, vinham falando para Deus: Senhor, eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida nova. E olha o resultado disso, queridos. Se você pegar a sua Bíblia e abri-la, você vai encontrar em Atos 19, olha o que está dizendo aqui. A partir do versículo, Atos 19, a partir do versículo, Atos 19, a partir do versículo 3, então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas e profetizavam. Pessoas que tinham ouvido João Batista, pessoas que já tinham aceitado o Evangelho, só que não estavam com o Evangelho completo na vida. Paulo chegou e falou para eles assim: olha, ainda falta vocês... terem um novo conhecimento, um conhecimento que vai acrescentar. Eles falam assim: mas que conhecimento é isso? Olha, vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo, nós não sabemos nem o que é isso. Paulo começou a pregar para eles e automaticamente eles foram batizados. Aí Paulo, ele começou a invadir, a frequentar ali a sinagoga, e ele via que tinha muitas pessoas ali endurecidas pelo pecado, pessoas que estavam possessos, pessoas que estavam trabalhando com a feitiçaria, com uma série de coisas. E olha o que Paulo chegou. Ele chegou pregando o evangelho com tamanho poder que as pessoas falam assim: olha, esse homem tem tanto poder, mas tanto poder, vamos levar os enfermos para que pelo menos a sombra dele cure os enfermos. E as pessoas começavam a levar. Olha o que está dizendo aqui, olha. Durante 3 meses, nós estamos ainda em Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo pessoas. Olha o que aconteceu aqui, olha. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Queridos, o que as pessoas faziam? Levavam lenços, aventais, roupas de um homem cheio do poder do Espírito Santo, que sabia que Deus o estava conduzindo, e as pessoas vinham e eram curadas. Queridos, será que você almeja, eu almejo esse poder de sermos tão íntimos na presença de Deus que até você tirar um lenço, a pessoa fala assim: me dá o seu lenço, eu quero colocar no meu parente que está doente e a doença ir embora. Eu quero esse poder, queridos. Eu quero essa santidade que eu ainda não tenho e você também não tem. Mas nós precisamos buscar, queridos, nós precisamos buscar. E as pessoas admiravam tanto o poder que o Espírito Santo estava fazendo em Paulo, que nós estudamos na lição, nós estamos estudando, que os judeus exorcistas que ainda mexiam com artes mágicas, eles ficavam tão impressionados com o poder que Deus demonstrava através de Paulo,
que aconteceu esse episódio aqui, ó, no versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, o que significa esses judeus exorcistas ambulantes? Eram judeus que tinham feito pacto com o diabo, que estavam ali trabalhando com exorcismo, com artes mágicas, com uma série de coisas. Eles olhavam ali e eles falavam assim, olha, nós temos que ter esse poder. E olha o que aconteceu aqui, ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceram contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Queridos, você consegue imaginar aquelas pessoas tentando utilizar o nome de Paulo para expulsar um demônio, porque Paulo era poderoso e eles não tinham aquele poder, porque Paulo andava com Deus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui embaixo desse texto, diz que aquelas pessoas sofreram um verdadeiro arrependimento. Aquelas pessoas aceitaram o Deus de Paulo, não a falsidade daqueles exorcistas, daqueles jovens que queriam praticar uma mentira. Olha o que está dizendo aqui no versículo 18, olha. Muitos os que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou seja, eles vieram falando para Paulo, Paulo, realmente eu fui um macumbeiro, eu fui um feiticeiro, eu fiz pacto com o diabo. Mas Paulo, olha como é que foi o arrependimento deles. Ó, versículo 19, também muitos os que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Queridos, aqui nós vemos o verdadeiro arrependimento. As pessoas que tinham feito pacto com o diabo, as pessoas que estavam trabalhando com feitiçaria, com despachos para com as pessoas, sabe, esses livros que eles queimaram aqui, sabe o que diziam nesses livros que eles queimaram? Era o passo a passo de como fazer a vontade do diabo, de como ganhar dinheiro, de como fazer trabalho para as pessoas. Era o passo a passo que os espíritos do demônio tinham dado para eles naqueles livros. Eles, era a fonte, era o ganha-pão deles. Mas eles pegaram aqueles livros e queimaram. Agora eu pergunto para você, será que eu estou falando com alguém que tem alguma coisa em casa para queimar também? Será que eu estou falando com alguém que precisa ajuntar uma série de coisas que tem em casa, que está atrapalhando a sua fé, que está deixando você fraco espiritualmente? Será que não chegou o momento de demonstrar esse arrependimento e queimar, pegar algumas coisas e queimar? Queridos, eu já tive o privilégio de ir com irmãos com o carro cheio de tralhas, de coisas que estavam dentro da casa deles, que ele não conseguia se desfazer, para levar para a beira de um rio, jogar no rio ou queimar. Eu não sei o que você tem em casa, eu não sei como é que está a sua vida, mas uma coisa eu posso garantir para você, queridos, chegou o momento de demonstrarmos verdadeiro arrependimento para com Deus. E o verdadeiro arrependimento é vir confessando os pecados, pegando as coisas que nós sabemos que é do diabo, mas está na nossa casa, e queimar. Queimar. Por quê? Porque daqui a pouquinho, quando Jesus sair do Santíssimo, não vai ter tempo mais de ninguém queimar nada, de ninguém mudar de vida. Aí a pessoa vai ser igual na época de Noé, a pessoa vai querer entrar na arca, aí a pessoa vai querer pedir perdão, aí a pessoa vai querer perdoar, aí a pessoa vai querer chorar. Aí vai ser igual as virgens nécias. O noivo veio, pegou as prudentes, as outras chegaram, meu Deus, cadê? E agora? Agora já era. Agora já era. Esse pequeno tempo de graça que vocês e eu temos, queridos, é para vivermos uma nova vida. É para suplicarmos para Deus, Senhor, eu quero vitória sobre os meus vícios. Eu não quero mais. Hoje eu estava fazendo uma visita para uma pessoa, que ela está se preparando para o batismo. Aí ela falou para mim o seguinte, ela falou assim, pastor, o que está me pegando, que eu sou viciado em novela. Eu estou lutando, pastor, mas não é fácil. Eu falei assim, filha, isso aí não é motivo para você deixar de batizar.
Quando você entrar no tanque batismal, você vai pedir para Deus, Senhor, olha, eu quero que o Senhor tire de mim o gosto pela novela. Eu sou apaixonada por novela. Pede para Deus antes de entrar no tanque batismal e você vai descer e Deus vai tirar a vontade de você assistir novela. Você compreende? Então agora, queridos, é o momento de arrependimento verdadeiro. Deus está esperando isso de você, Deus está esperando isso de mim, Deus está esperando que nós abramos o nosso coração perante Ele, para quê? Porque Ele quer transformar a nossa vida e Ele quer refazer a sua vida e a minha vida. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque nós somos filhos e filhas que vamos morar com Jesus no céu, eu acredito nisso, entendeu? Nós somos filhos e filhas que vamos morar com Jesus no céu, e eu quero encerrar agora com um repto de Paulo. O mesmo Paulo que trabalhou lá em Éfeso, trabalhou em vários lugares, ele está dizendo o seguinte para mim: se você realmente quer morar no céu, eu quero morar no céu e você também quer. Então abra sua Bíblia agora em Efésios, nós estamos aqui em Atos, vai lá em Efésios capítulo 5, olha o que está dizendo lá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Efésios no capítulo 5. Acharam todos aí? Acharam? Efésios capítulo 5. Olha o que está dizendo aqui, queridos. Palavras do apóstolo Paulo como frutos de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro filho da luz. Efésios capítulo 5, eu leio com vocês aqui, no versículo 11. Diz assim, olha, vamos ler aqui, a partir do versículo 7 para baixo. Diz assim, olha, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são filhos da luz, são filhos do Senhor, andai como filhos da luz. Queridos, no passado nós gostávamos de tanta coisa que hoje nós precisamos queimar. E que muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que estão se voltando para as coisas que já tinham abandonado no passado. Estão sentindo saudades e muitas vezes estão voltando para as coisas. Mas não, queridos, nós temos que viver como filhos da luz, não como filhos das trevas, porque nós já deixamos as trevas. E a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, versículo 9. Agora Efésios 5, versículo 10 e 11, olha. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Queridos, o que as pessoas hoje praticam no oculto, se nós soubéssemos, nós vomitaríamos. Porque são muitas coisas terríveis que eles estão fazendo hoje, queridos. Coisas inimagináveis. Mas o apóstolo está dizendo para você, filhos, nós agora somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas. Então, mais uma vez, eu volto a perguntar para você, tem alguma coisa que precisa ser queimada? Tem alguma coisa que é das trevas, que ainda nós gostamos? Queridos, que o sangue de Jesus, o Filho, nos purifique de todas as obras das trevas. Que o sangue de Jesus mude os nossos gostos, transforme o nosso ouvido para gostar de ouvir o que é bom, transforme os nossos olhos para contemplar o que é bom, transforme a nossa boca, a nossa língua para falar o que é bom, transforme os nossos pensamentos para pensar o que é bom, entendeu? Hoje é o dia de nós lutarmos com Deus, de nós nos apegarmos com Deus. E o meu desejo é que neste tempo que ainda existe graça, esse pouquinho tempo, entendeu? Que nós temos para a volta de Jesus, nós temos pouco tempo para a volta de Jesus, que seja esse pouquinho tempo vivendo através do verdadeiro arrependimento, da verdadeira vida transformada. Vocês entendem? Então, mais um pouquinho e Jesus vai voltar para te levar para casa. Só um pouquinho mais, entendeu? Aí ele vai te recompensar pelas lágrimas que você derramou. Ele vai te recompensar por aquilo que você lutou, chorou, mas ele te deu força para abandonar. Para você ser uma nova criatura. Eu e você sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Compreende? Hoje é o momento. Hoje é o dia. Hoje nós estamos vivos. Tá bom?
Quantos querem ter o mesmo arrependimento que as pessoas, os exorcistas, os macumbeiros, eles trouxeram ali e queimaram na presença de Deus? Quantos querem falar para Deus, Senhor, eu quero força para queimar, para me desfazer, para não ver, para não ouvir, para não ficar na presença de nada que não seja que agrade aos teus olhos? Quantos querem levantar as mãos e falar para Deus, Senhor, eu quero uma nova vida transformada? Eu quero essa vida, eu quero, nesse pouquinho mais de tempo que nós temos, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero levantar as duas mãos e falar para Deus, Senhor, eu quero ter a vida transformada. Eu não quero participar das obras infrutuosas das trevas, e eu quero reprovar essas obras. E eu quero agora fazer a tua vontade, fazer o teu querer, fazer a tua vontade. Quantos querem? Deus seja louvado. Obrigado por vocês que estão aí respondendo. Eu quero, pastor. Eu também quero, queridos. Esse pouquinho de tempo, vale a pena nós esperarmos Jesus suplicando a Deus, Senhor, eu quero. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos o verdadeiro arrependimento. Nós queremos a força que nós não temos, mas nós sabemos que o Senhor tem essa força para vencermos os nossos vícios, vencermos a nossa fraqueza espiritual, vencermos coisas que estão nos afastando de Ti. Pai, nos dê forças para queimar, nos dê forças para juntar e jogar fora. Nós te suplicamos, Pai, que nesses momentos finais, que ainda existe graça, que ainda falta um pouquinho mais, nós te suplicamos que vivamos como novas criaturas em Cristo Jesus, sendo transformados pelo poder da palavra. Pelo sangue de Cristo, permita que os teus anjos nos circundem a cada momento, a cada segundo. Permita que o teu Espírito Santo, através da tua graça, vá nos transformando mais e mais, como a na casa do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê força e poder e nos prepare para sábado estarmos juntos novamente. Em nome de Jesus, amém.